Muito obrigada. Boa tarde, igreja. Vocês estão cansados? Boa tarde, igreja. Como veem, eu estou muito feliz de estar aqui. É um privilégio. São as conexões do céu, né? Aqui com o pastor Wagner e a Fernanda. Eles realmente têm um coração que colou ao nosso. E eu sou muito grato pela confiança, por me dares o teu púlpito aqui, logo 2 vezes, 3 vezes. Então, que seja bênção. Queridos, eu sou, como ele já fez toda a minha apresentação, agora estou acompanhado por a minha linda esposa. Vem cá, tens que vir aqui. É a minha companheira de ministério, estamos juntos há 33 anos, ela tem muita paciência para maturar, mas vale a pena, não é? Vale a pena. Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui com vocês, irmãos. Amém? Muito obrigada, linda. E também está aí a minha família, tivemos cá connosco de manhã o nosso filho mais velho, que está aqui, o Miguel, e a Karen, que é a nossa filha que Deus nos deu, e o João ficou a tomar conta da nossa paróquia lá, em Torres Vedras, e a nossa outra filha, a Andressa. Esta é a família que Deus está a preparar. E aqui há dias o ChatGPT, eles puderam-se a brincar, já puseram aqui as crianças. Não, ficou maravilhoso. Tudo crente, vai ficar tudo crente, tudo aleluiado, que é isso que nós estamos. Queridos, esta é a família que Deus me deu. O Miguel é um líder de louvor lá da nossa igreja, o João é o líder dos nossos jovens, está à frente, estão super. O Miguel, fora isso, também é líder da juventude da Missão Cristã Internacional, da MCI por um inteiro. Então, a Karen está com as crianças, a Andressa é uma levita do Senhor. Então, nós somos muito agraciados por aquilo que Deus está a fazer na nossa vida, no nosso ministério, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu trouxe uma palavra de manhã e quando terminei a palavra, Deus falou muito forte ali para eu trazer outra palavra. Deus sabe as coisas todas, eu só sei aquilo que Ele me vai dizendo. Então, espero que ela possa ser bênção na tua vida, a palavra que Deus trouxe agora para nós. De manhã nós falamos sobre os fundamentos, as tempestades que nos vão levando e ver se estamos firmados na rocha ou na areia. Então depois, se tiveres a oportunidade de ouvir, ouve. E agora eu quero falar sobre outro tema, que é algo que muitas vezes muita gente quer colocar na nossa mente. E o título da nossa palavra da tarde é Abandona as crenças limitadoras. Eu já vou explicar o que é isso. Mas gostava de convidar a baixar a tua cabeça mais uma vez e pedir que possas pedir, Espírito Santo, fala comigo nesta noite. Pai, que eu possa, Deus, ser canal de bênção na vida dos meus irmãos. Pai, que haja aqui nada mais, Deus, que Tu. Deus, que nós possamos, Deus, ouvir a Tua voz, que Tu te possas manifestar e que nós saiamos daqui com a certeza de quem Tu és. Pai, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre este culto, quero declarar a bênção do Senhor sobre a minha vida. Pai, que estes 2 peixinhos e estes 5 pães que Tu puseste na minha mão possam ser alimento para toda a Tua igreja, que sejam um alimento de sustentação e de sustento para que nos leve a viver mais uma semana completamente conectados contigo. E a igreja diz amém, amém e amém. Então eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor em Filipenses, no verso 4 e no capítulo 4 e no verso 6. E diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e por ações de graça. Queridos, vocês estão num propósito muito bonito. Eu amo igrejas que jejuam e oram. É algo que nós fazemos constantemente há uns anos para cá. O nosso tema deste ano, como igreja, como MCI, como ministério, é consolidar a consagração. E ninguém consolida a consagração sem as disciplinas espirituais nas quais vocês estão a participar. É muito bom ver, e foi assim a primeira vez que nós estivemos perto dos vossos pastores, e é muito curioso ver como rapidamente nós percebemos que eles são homens, um homem e uma mulher de oração. Eles levam tudo muito a sério. E isso é algo que eu prezo. Tive o privilégio também de conhecer os pastores deles, o pastor Davi e a pastora Mónica, lá em Londrina, em 2023. Eles profetizaram sobre a nossa vida, fomos muito bem recebidos e foi um tempo maravilhoso.
vê-se que é um ministério muito sério, um ministério que tem raízes. Foi que eu ainda não partilhei isto, né? A gente já falou muita coisa, mas vai-se. Foi o ministério que quem foi o grupo, nós fomos um grupo de 12 pastores, conjuntamente com o pastor Sidson, e foi a igreja que mais nos impressionou por uma coisa muito simples. Foi maravilhoso ver o pai do pastor Davi, o pastor Davi e os filhos do pastor Davi, todos na primeira fila. E a conexão que a INA faz em todas as gerações. Nós vimos cultos para a terceira idade, cultos para a nossa idade e cultos para os jovens, ministrados de uma forma tremenda. Então é um ministério que é um ministério de família, é um ministério de gerações. E isso é algo que me deixa muito feliz, porque é isso que eu creio na minha vida. Eu olhava quando que eu não me lembro o nome do pai do pastor Davi, Samuel, quando ele pôs a mão dele sobre a minha cabeça, quando orou por nós, eu disse: Senhor, eu quero a unção deste homem, porque eu quero ver os meus filhos e os meus netos a pregar o Evangelho e eu ainda continuar na primeira fila. Amém? Então tu estás debaixo de uma igreja que tem exatamente isso. Mas vamos voltar aqui. Deixa-me só te relembrar uma coisa que é muito importante nesta tarde. É que o diabo não gosta de ti. E os únicos objetivos que ele tem são matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir tudo aquilo que tu tens. Ele odeia-te, ele odeia a tua família, ele odeia o teu casamento, ele odeia o teu sucesso, ele odeia a tua intimidade com Deus, ele odeia os teus propósitos, ele odeia as promessas de Deus para a tua vida. E por isso, Deus está sempre pronto para nos roubar. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 8, assim: o diabo, o vosso adversário, anda em teu derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar e para destruir. E destruir o quê? Destruir quem tu és, destruir a tua família, os teus sonhos, destruir o teu tempo com Deus, a tua intimidade e com isso abordar as promessas de Deus que tu carregas na tua vida. E nesta tarde eu quero te proferir uma palavra sobre a vida de todos vós, que é: não tenhas medo. Josué 1:9 diz: não fui eu que te ordenei, ser forte e corajoso. Não te apavores nem te desanimes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que tu andes. E sabe o que é maravilhoso nesta passagem? É que o próprio Deus, Ele traz essa confirmação, é o próprio Deus que traz essa confirmação a Josué. E nós temos que ver, quando Ele fala isso, queridos, eu dou por mim a pensar qual era o estado anímico que Josué estava nessa altura. Se vocês forem ver, ele perdeu o seu líder. Ele perdeu o seu chão. Foi quando Moisés acabou de morrer que Deus dá e traz esta palavra. Para quê? Para ele dizer assim: não é em homem que tu tens de confiar, é em mim. E confia em mim. Simplesmente ser forte e corajoso. Então nós temos que ter essa noção, e cada vez mais, que é isso que nós também temos que ter. Sabe o que é maravilhoso? É que quando Deus nos diz isso, Ele está a dizer que vai estar connosco, quer que andemos desde que estejamos debaixo dos seus princípios na nossa vida. Esta promessa, queridos, não é uma promessa geográfica, não interessa onde estamos, qual é o sítio. Esta promessa é uma promessa profética. É algo que é maravilhoso. E é isso que nós temos que ver, que não tem a ver com o sítio onde tu estás, tem a ver com o Deus que tu serves. Quando nós começamos a interiorizar estas coisas, tudo vai mudando. Então, se tu estás debaixo dos seus propósitos e princípios, é exatamente onde tu estás, da maneira que tu estás e com quem tu estás, que Deus te quer abençoar. Amém? Então, não deixe o medo, a ansiedade e o passado e as preocupações paralisarem a tua vida e roubarem a expectativa que Deus tem para ti. Estas três coisas, aos poucos, vão diminuindo as expectativas naquilo que Deus pode ou quer fazer na nossa vida. Quando nós somos tomados por estas três armas de Satanás, que o medo, a ansiedade e as preocupações, nós começamos cada dia mais nos a afastar. Mas nesta noite eu quero convidar-te a não diminuir a tua expectativa, mas sim a aumentares não só a tua expectativa, como aumentares a tua fé no Deus que tu serves. E nós temos que ser esse povo, queridos. Nós deveríamos ser o povo mais alegre ao cimo da terra. Queridos, nós já sabemos o fim da história. É isso que nós muitas vezes nos esquecemos. Nós já sabemos como é que isto vai acabar. Nós somos mais que vencedores exatamente por causa disso. Porque Jesus já venceu. Nós só temos que seguir este legado e guardar com muita força. Há um verso que Paulo nos diz que é: eu combati um bom combate, terminei a minha carreira e... é o segredo que nós todos deveríamos ter. Quando vem um dia mau, guarda a tua fé.
Quando vem o dia bom, guarda a tua fé. Guarda a tua fé, não negocies a tua fé. Nós temos que alimentar essa fé, porque é ela que é o combustível que te vai fazer chegar a tu terminares a tua carreira. Porque, queridos, como eu falei aqui de manhã, o dia mau vai vir. Essa aí não tem como. Não há, é para todos. A palavra de Deus nos diz, neste mundo tereis, mas tendo bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então nós temos que ter essa noção exata, essas lutas, faz parte da nossa caminhada, e é isso que eu quero ter. Mas um dos grandes problemas de hoje, dos dias de hoje, é que nós temos medo de falhar. Não criamos expectativas muito altas, porquê? Para que não nos venhamos a desiludir com as expectativas que nós tivemos. Então nós jogamos sempre aqui pelo baixinho, nós nunca levantamos a nossa expectativa lá em cima, a dizer não, vai acontecer, não, eu vou conquistar, não, o que tu quiseres. Porquê? Porque a gente contenta-se com muito pouco. Porquê? Porque nós depois temos o medo, quando nós ativarmos a nossa expectativa, se não acontecer, vou ficar frustrado. Então hoje nós temos uma sociedade doente, uma sociedade que vive, como se cá em Portugal, a quantidade de ansiolíticos e de antidepressivos que são vendidos é surreal. E nós muitas vezes, até dentro da igreja, nós acontecemos com isso. Nós antes de orarmos e de buscarmos a Deus, nós vamos buscar uma medicação. E eu não estou a dizer que não se deve tomar medicação. Eu estou a dizer é que devemos tomar medicação, mas devemos ser acompanhados pelo Espírito Santo. Porque há muita coisa que nós não nos deixamos ir. Hoje nós somos muito dependentes de tudo e mais alguma coisa que nos rodeia. Então o que eu te quero convidar é que tu possas levantar essa expectativa, não tenhas medo de falhar, querido, se falhar, falhou, voltas a fazer outra vez. Mas nós temos que ter a expectativa em Deus e levantar. E como não criamos essas expectativas, nós muitas vezes vamos nos satisfazer e contentar com o quê? Com migalhas, com resultados fracos, e deixamos de viver as coisas grandiosas que Deus já tem preparado para cada um de nós. Então, o que eu te quero hoje dizer é assim, é só te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que tu viveste um milagre de Deus na tua vida? A palavra de Deus diz que os sinais e as maravilhas nos continuariam a seguir. O Deus, Jesus, diz que os milagres, nós iríamos fazer coisas maiores do que aquelas que Ele fez. E eu pergunto, como é que tem estado a tua vida? Qual foi a última vez que tu sentiste? Não, isto foi um milagre de Deus. Isto foi um sinal que Deus me deu. E a nossa expectativa muitas vezes não vai. Porquê? Porque nós não subimos. E sabem que o que mais paralisa o povo de Deus nos dias de hoje é exatamente o título da nossa palavra, que são chamadas as crenças limitadoras. Nós deixamos de acreditar no sobrenatural de Deus porque são despejadas em nós muitas informações que nos vão paralisando. E com isso, o que é para vocês? O que é uma crença limitadora? Uma crença limitadora é tudo aquilo que retira o poder e o agir de Deus na nossa vida. Então toda a situação que tu tens na tua vida, tu achas que Deus não é o suficiente, tu estás limitado. Tu estás agarrado com uma âncora que não te deixa nem profetizar sobre a tua vida. Muitos pode ser o casamento, muitos pode ser uma conta bancária, muitos pode ser uma doença, muitos pode ser um filho que desviou, muito pode ser o que tu quiseres. Mas há crenças que tu vais levando e o diabo vai alimentar essa crença de uma forma intensa, que tu vais ficar ali paralisado. Não, queridos, quantas vezes a gente ouve coisas de crentes que estão, mas aqui não, eu sei que aqui vocês têm só a malta boa, é lá em Torres Vedras e lá em Bruxelas. Quantas vezes as pessoas perderam de acreditar no poder de Deus? E nós temos que trazer isso novamente à realidade que nós vivemos. Queridos, tudo aquilo que minimiza ou diminui os propósitos de Deus na tua vida é uma crença limitadora que tu tens. O que é que nós acontecemos? Muitas vezes passamos por desilusões do antigo casamento, do antigo relacionamento, do antigo pastor, da antiga igreja, do antigo trabalho, e nós vivemos com aquilo, é tudo igual. Deixamos de acreditar nas coisas, que não é tudo igual. Não é tudo igual. Tu tens o direito de ser feliz, tu tens o direito de ser um vencedor, tu tens o direito de avançar. Tu tens não só o direito, como tu deves ter na tua vida essa força íntima e dizer, eu não aceito isto na minha vida, eu vou lutar até não ter mais forças.
Então, mas o mal é que nós vamos nos minimizando com estas... Não, senti um arrepio. Não é um arrepio, querido. A gente cair no chão, uma presença de Deus que a gente não sabe porque é que aquilo aconteceu. É nós vermos Deus a pôr a sua mão e as coisas acontecerem. Nós temos na nossa vida, falamos um pouquinho com os nossos pastores há pouquinho, queridos, é assim, a nossa vida foi um milagre desde a nossa conversão, só que os sinais não pararam de nos seguir. Nós continuamos dia após dia, ano após ano, e nós vamos vendo o sustento do Senhor, e o Senhor a agir nas nossas vidas e a levar-nos a sítios que nós não estávamos à espera. Porquê? Porque nós acreditamos que algo maior Deus tem para fazer, e a minha oração é: Senhor, usa-nos. Mas nós também passamos por lutas, só que não é isso que vai paralisar a minha fé. Porquê? Porque a minha única crença limitadora que eu tenho é Jesus. E a crença de Jesus não limita ninguém. Amém, igreja? O poder de Deus ainda é aquele que tem força para transformar a vida de qualquer pessoa. Quando deixamos o poder de Deus atuar em nós, nunca nos vai deixar da mesma forma. E porquê? Porque Deus tem o poder para nos curar, libertar, nos dar ânimo, força, coragem, intrepidez. E sabem porquê? Porque para Deus, diz assim comigo, nada é impossível. Acreditas nessa palavra? Ou a gente só lê estes versos? Ou achas que esta do nada é impossível foi só para Maria? Não, queridos, essa é a palavra para nós. O próprio Jesus afirma em Mateus 19, 26, é Ele próprio que afirma, que diz que para Deus não há impossíveis. Então tudo o que tu estás a passar, que não há um impossível. Há a possibilidade de Deus fazer um milagre em tudo aquilo que tu estás a passar. Queridos, nós tivemos em Bruxelas o ano passado, uma mulher do nada diz que tem um cancro que eu nunca tinha ouvido falar. Sabes onde? No coração. Numa veia do coração. Nós fizemos no funeral com ela viva. Toda a gente pensou que ela ia morrer. E de repente começou-se a levantar uma ousadia, uma oração. Quer dizer, aquela mulher foi agora, está curada. Ela está lá, era uma mulher desportista, que ela era toda ginasta. Queridos, foi a oração, ela creu naquela oração. E nós temos que acreditar que os laudos médicos servem para quê? Pode ser para uma crença limitadora. Mas nós temos que continuar a ter a noção, pastor, que Deus continua a curar. Aquela mulher está cá, eu posso te mostrar a mensagem, eu tenho o laudo médico. Que ela tinha um cancro de coração e o médico diz assim, não há grande explicação, só se foi um milagre. Mas como eles não acreditam em milagres, mas nós acreditamos em milagres. Nós acreditamos no Deus do impossível. Então começa a arrancar da tua vida toda a crença limitadora. Tudo aquilo que te está a limitar a tu poderes viver o melhor de Deus da tua vida. Não deixes que isso fique paralisado. Não deixes que isso te fique agarrado. Porque nós temos que ser homens e mulheres que vamos demonstrar a nossa fé. Amém? Deixa-me dar-te um exemplo de exatamente o que é uma crença limitadora e que nós muitas vezes é exatamente isso que nós estamos. Muitas vezes foi palavras que o meu pai me disse, palavras que um antigo relacionamento disse, ou se calhar ainda diz, queridos, como muita gente. Quantos que aqui se calhar já ouviram essa palavra? Tu és um burro, nunca vais ser nada na tua vida. Quando é que tu vais ouvir, for preciso um marido a dizer que passou a vida toda a dizer que tu és uma desgraça, tu não vales nada? Quantas vezes nós levamos com isso como uma crença limitadora que está sempre no nosso ouvido? Eu sou merecedor. Não, queridos, nós somos feitos para comer o melhor desta terra. Então uma crença limitadora, vocês com certeza já viram numa rede social, nós temos um elefante, um animal com um poder, com uma força sobrenatural, com uma cordinha atada a uma cadeira de plástico. Já viram essa imagem? E sabem porque é que isso acontece? E ele não se mexe dali para fora. Sabem porquê? Porque desde criança, neste caso, desde bebezinho, eles ataram uma corrente no pé dele e ataram num bloco de betão que ele não conseguia arrastar. E o que ficou na cabeça dele foi aquela corrente. Cada vez que metem aquela corrente, seja no que for, a corrente paralisou. Ele está com uma crença paralisadora na sua vida. Porque ele bastava fazer o que ele quisesse, que ele nada o paralisava. E nós muitas vezes somos esses homens e mulheres
Temos essa força, somos uma força da natureza que o nosso próprio Jesus nos deu e nós estamos paralisados porque alguém nos pôs uma crença limitadora na nossa cabeça. Alguém nos atou uma corrente ao nosso pé e não nos deixa avançar. Então que tu hoje possas sair daqui com a cabeça levantada. E sabem, isto funciona de uma forma muito, muito... Satanás gosta de usar isso. Que é para dizer que para nós ficarmos... eu já passei por isso. Quando nós começamos a abrir a nossa igreja, a gente via, a igreja não crescia, eu cheguei a um ponto, achei que se calhar é para ficar com esta igreja de 30 membros, 40 membros. A igreja parecia um acordeão, ela enchia, dizia, uma sanfona, que acho que é isso que se chama lá. Então eu ficava assim. E quando fui ao Brasil, lá em 2023, nessa viagem, queridos, foi surreal. Na igreja da cidade, foi a primeira que nós ficamos, que era a igreja do pastor Carlito Paes. Eu vou pedir desculpas. Não pus o cinto. E estávamos lá, e a igreja, quem conhece, é uma igreja magnífica, os vossos pastores já estiveram lá. É um colosso. Não só de tamanho, como de organização. Tudo funciona. E eu estava extasiado, porque eu nunca... Igrejas para mim eram igrejas com 50, 60. A nossa igreja lá em Portugal, na MCI, a sede, ela tem uma igreja que cabe 600 pessoas. É uma igreja já grande, com uma dimensão grande, com uma estrutura. Para mim aquilo era uma igreja grande. E quando eu cheguei à igreja do pastor Carlito Paes, e que nós damos por isso, e temos uma igreja que tem 6.000 cadeiras, e eles fazem 4, ou agora já acho que já são 5, na altura faziam 4 cultos por mês, por domingo. Eles tinham mais ou menos 15.000 membros, na altura que eu fui só lá em São Paulo. E eles mostraram todas as coisas da igreja, como é que faziam, os louvor, equipas de louvor. A equipa de louvor, eles já sabiam o que é que daqui a 2 meses iam tocar. É assim uma coisa doida. E eu estava ali e aquilo achei, mas quando cheguei ao 3º dia dessa informação toda, eu fiquei, isto é tudo muito giro, mas o espiritual disto, onde é que está? E nesse dia, nós quando entramos na sala, para onde nós tínhamos as palestras, e eu senti que mal entrei, estava um grupo de jovens assim atrás, sentados lá, a gente entrou e eu entrei e fiquei uma vontade de chorar, sabes? Que eu pensei, não vou chorar que sou pastor, não é? Vou chorar agora ali no meio dos pastores. Não, fica lá sentado, mas eu com uma vontade. Nisto começa o irmão lá a falar sobre o estacionamento. E ele começa a falar como é que era, como é que faziam, e eu com uma vontade de chorar. Mas porquê é que eu estou a chorar se já estou a falar de estacionamento? De repente acabou a apresentação, vem o pastor Fabiano, para quem não conhece, pode conhecê-lo, que é um doido, é um profeta do Senhor, aquele homem lá, tive o privilégio de o conhecer. Queridos, e ele começa e pediam fazer uma coisa connosco. Queriam fazer um momento profético na nossa vida. E nós dissemos que sim, claro, não é? E eles têm uma cena lá que chama-se arte profética. Então eles, quando profetizam na tua vida, eles trazem um cartãozinho com um desenho aleatório que te dão na tua mão. E eles trazem a palavra sobre aquele desenho. E quando aquilo começou, a gente fechou os olhos, queridos, primeiro vem uma pessoa pôr um desenho na minha mão, queridos, eu não queria acreditar no que eu estava a ver. Eles vieram-me dar um desenho na minha mão, que era uma profecia que me foi feita em Harrogate, em 2017, numa conferência que eu fui da Bethel. Que aquilo era simples, que eles diziam que o meu ministério, a profecia que foi feita era o meu ministério, iria ser como um porto de abrigo, onde eu ia receber vidas que vinham magoadas e que dali essas vidas iriam estar connosco, iam sair curadas e nós íamos lançá-las como um barco para o mar fora, com uma luz vermelha grande em cima, que era o sinal que iam cheias do Espírito Santo. E eu fiquei, uau! 2017.
Eu tinha uma igreja com 40 membros, 2023 eu tinha uma igreja com 50 e poucos, 60. E foi no ano que eu fiz 50 anos. Quem sabe que já fez 50 anos, a gente quando faz 50 anos, a gente parece que faz a gente mete em causa tudo o que está a fazer. Estás a ouvir os risos? É isso. Porque a gente vê, será que valeu a pena? Será que valeu a pena? E nessa altura, quando eles metem essa carta na minha mão, queridos, elas tinham um desenho, era um porto de abrigo, com um barco, com uma vela, a sair do porto de abrigo com uma luz vermelha em cima. E ela repetiu exatamente a mesma palavras. E eu chorei, parecia um bebê. E pouco tempo antes, quando a gente estava nessa meditação, eu pensei, será que eu já com 50 anos, eu já não tenho essa juventude para agora começar a fazer coisas dessas, não é? Veio o profeta Natan, um menino com 5 anos, agarrou na minha mão, pôs-me uma coisa na mão que eu não sabia o que era, assim, começou assim com o dedo para a minha cara. 5 anos. Estás cansado? Não estás nada cansado, porque Deus carregou, não sei o que lá, começou assim, tu ainda vais fazer muitas coisas, não sei o que lá, e aquilo estava a dizer, nunca. Abriu a minha mão, eu tinha uma pilha de um relógio assim, Deus carregou as tuas forças. E a gente pensa, este malta é doido da cabeça. E nessas minhas âncoras, as minhas crenças que estavam-me a limitar, que já acabou o tempo, eu cheguei a Portugal, nós tínhamos tido uma separação, uma separação, dos que o casal começou o ministério connosco. Isto foi em março. Em junho fomos para o espaço onde estamos agora. Sem dinheiro, em setembro, fizemos a inauguração do espaço onde estamos agora. Quando cheguei no final do ano, eu estava com média de cultos de 198 pessoas. Para a honra e glória do nosso Deus. E é isso que nos quer paralisar. Nós começamos uma obra de um pavilhão branco, um pavilhão com 600 metros quadrados, que só tinha um pavilhão branco. E eu tinha que montar uma igreja. Quanto é que nós tínhamos? 1.000 euros na conta. Quando me vieram trazer só para fazer a sala de culto que nós tínhamos para fechar de peladura e pôr um teto, eles estavam a pedir um orçamento de 20.000 euros sem pintura. E eu comecei as contas a ficarem na minha cabeça e assim, crença alimentadora, já não tenho dinheiro, já não, como é que vai ser? E Deus só mostrou uma visão que eu vejo, uma parede, imagina que era aquela parede, a desenrolar como um caracol assim. E Deus só me disse assim, começa. E sabe o que é que eu fiz? Comecei com os 1.000 euros. No dia a seguir, a primeira oferta que nós recebemos foram um caminhão parado à porta a descarregar o ferro para a obra inteira no valor de 5.000 euros, que foi Deus que nos deu. Então nós temos que só ouvir a voz de Deus. Nós não podemos ficar paralisados nestas coisas, porque o diabo vai trazer isso. Vai trazer isso, e essas crenças vão-nos querer enrolar essas cordas ao pescoço ou num pé. Para quê? Para nós ficarmos com medo, com ansiedade e com a paralisação. A paralisia da nossa fé vai-nos tirar aquilo que é de nós termos a identidade de verdadeiros filhos de Deus. Queridos, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. O nosso Deus é o médico dos médicos. O nosso Deus é aquele que para Ele nada é impossível. Então não deixes que nada te venha paralisar sobre esse assunto. Aquilo que me prendia já não me prende mais. Aquilo que me paralisava já não me paralisa mais. Nós reconhecermos a nossa identidade é das coisas mais importantes. E sabem porquê? Porque enquanto tu não souberes quem és, nunca vais saber o que tu podes ou consegues fazer. E em Filipenses 4:13 diz assim, posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Então nós temos que parar de ser isso. Em Marcos 9:23 diz, tudo é possível para aquele que crê. Então nós só temos que crer, acreditar e largar estas coisas que nos estão a paralisar de nós avançarmos onde? Na nossa casa, no nosso casamento, no nosso ministério, na nossa vida.
E hoje o que eu te quero dizer, queridos, é que nós possamos arrancar isto da nossa mente uma vez por todas. E se existem coisas que nos atrapalham para não acreditarmos em 100%, são as preocupações, é o medo, é a ansiedade. Estes sentimentos muitas vezes são gigantes nas nossas vidas que nós temos que enfrentar. O gigante da depressão, o gigante de casamentos falidos ou destruídos, os gigantes da autoimagem que nos é imposta por uma sociedade perdida. Nós muitas vezes andamos hoje a correr atrás do vento, só para quê? Para mostrar aos outros. Mostrar aos outros aquilo que nós não somos, para que eles vejam aquilo que nós não temos, mas nós queremos mostrar aos outros. E isso tem paralisado, só um gigante que está posto hoje, o gigante dos complexos de inferioridade, os gigantes das relações entre pais e filhos que não dão certo, os gigantes do uso de drogas, de álcool, os gigantes da prostituição e promiscuidade deste mundo, e podia continuar por aqui fora. E nós ficamos paralisados. E o que eu quero dizer nesta noite, eu quero deixar aqui alguns conselhos para que tu possas combater e enfrentar estes gigantes. Primeiro, não domestiques o teu gigante. A tua crença, enfrenta. Se vai contra a palavra de Deus, tens que ir em frente. Todos conhecemos a história de Davi, queridos. Ele, quando chega ao real daquela guerra, ele depara-se com um cenário de medo. Durante ali 40 dias, Golias andou a brincar com toda a gente, afrontou um exército inteiro. E o que é que aconteceu? Nada. Todo aquele exército que estava paralisado pelo tamanho daquele homem, e muitas vezes é isso que acontece connosco. Ficamos paralisados em frente ao nosso gigante, a ser desafiados, a ser afrontados diretamente, e não fazemos nada, porque achamos que já não somos capazes. E eu quero te dizer, nós somos capazes, porque Deus é conosco. Tem bom ânimo, ser forte e corajoso. Só que aqui nós vemos aqui, o grande mal é que nós aceitamos estas coisas que não teríamos de aceitar enquanto filhos de Deus. Quantas vezes eu ouço, pastor, sempre foi assim, já vem do meu pai, já vem do meu irmão, pastor, todas as mulheres da minha vida largaram-me, todos nós tivemos depressão, pastor, esse mal já vem do meu avô. Não, queridos, não é isso, esse não é o evangelho que nós praticamos. Eu tinha uma pessoa que estava ao nosso lado, que ela, quando não chegou ao pé de nós, ela dizia-me que ia morrer de cancro. Sabem porquê? Porque o avô tinha morrido de cancro, o pai estava com cancro, perdeu uma filha com cancro, e ela disse que também vou morrer de cancro. Isto é como assim? Então o que é que Deus vai cá fazer? O que é que Jesus vai cá fazer? Vai cá fazer para que tu sejas aquele que vai paralisar. O meu avô era bêbado, o meu bisavô era bêbado, o meu pai era bêbado, mas chegou a mim, parou. O meu filho já não vai levar essa carga. É isso que nós temos que ver. E nós, queridos, somos gente, não é? Somos gente como gente. Eu cheguei ao Evangelho, a minha esposa arrancou o anel dela, mandou direito assim à cama e disse na minha cara, eu tenho nojo de ti. E não era porque eu não era um bom pai. E não era porque eu não era um bom trabalhador. Porque eu sempre trabalhei, só que eu não trocava por um copo de cerveja. E isso foi algo que eu não percebi, só percebi quando ela me veio dizer isso. Eu não saía de casa se não pudesse beber. Eu ia ao café beber bebidas fortes, para quem está em Portugal, bagaço ou martini com cerveja, para a minha cabeça ficar logo, para eu poder fazer qualquer coisa. Foi assim que eu conhecia Cristo. E num culto, ninguém orou por mim. O próprio Deus libertou-me. Eu cheguei a casa e mandei todo o álcool da minha casa fora. Contei essa história aos meus pastores agora. E essas coisas, queridos, porquê? Mas nós temos que fazer, e nunca mais me embriaguei com vinho. Porque nós sabemos que é. E uma coisa eu te garanto, esse peso os meus filhos já não levam. A pastora Cátia vem de uma família que o divórcio é a coisa mais normal. O pai divorciou-se, as irmãs divorciaram-se, os tios divorciaram-se. É tudo normal. Ela foi dizer ao pai, nós com 2 filhos, foi dizer ao pai, olha, eu vou sair de casa. Sabe o que é que o pai fez? A gente vai fazer uma casa para ti. Ele nem quis saber. É normal. Só que essa coisa ela quebrou. E hoje os meus filhos não levam esse peso com eles. Mas nós vamos ver, porque o anormal começa a ser normal. Hoje dentro das nossas igrejas nós vemos o quê? Pessoas que chegam ao pé de mim e dizem, pastor, já não dá mais, eu vou me divorciar. Querido, não é crente. Ainda não percebeu. Essa palavra tem que sair da nossa boca. Essa palavra tem que sair das nossas intenções. E principalmente tem que sair da nossa mente.
A gente não pode normalizar uma coisa que não é normal. Então é isso que eu te quero dizer, essas crenças, a gente tem que saber. A gente domestica, porque sempre foi assim. Porque dá difícil nós recebermos uma nova identidade e tomar uma firmeza. Sabem, queridos, para obtermos resultados diferentes, temos de ter atitudes diferentes. Se não fizeres nada diferente, vai continuar tudo igual. Não há como, essas coisas não acontecem. Samuel 16, 26. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus do exército, o Senhor dos exércitos, o Deus vivo? Quem é esse incircunciso? O gajo é grande, o gajo tem não sei quantos metros, o gajo tem coisa, mas eu vou lá e prego uma pedrada e o gajo vai cair, porque eu não vou no meu nome, eu vou no nome de Jesus. Vocês acreditam que quem está agarrado ao álcool, como eu estava, que estava dependente do álcool, de um dia para o outro, só porque um culto estive lá e ouvi uma voz e fui curado? E fui liberto? Foi o Fernando? Não, Cristo, foi Deus que habita em mim, que me capacitou a cada dia. E foi essas coisas que nós temos que ver, nós temos que tomar, mas temos que ser nós a fazer. Naquele dia eu devo ter mandado uma fortuna fora. Porque foi garrafas do whisky com 30 anos, foi vinho moscatel, não sei com quantos anos, vinho, que nós tínhamos garrafas lá com mais de 50 anos que me deram. E eu abri uma a uma e mandei fora assim, uma a uma, e só orava, Senhor, eu nunca mais vou pegar nisto, eu nunca mais me vou embriagar. E Ele salvou a minha família, que é esta família que vocês viram aqui. Esta foto que vocês viram aqui, que existe, é o propósito de Deus. E o propósito do diabo, sabem o que era? Era destruir esta família. Mas é com esta família que nós vamos chegar muito longe a levar o Evangelho, de geração em geração. É isso que nós queremos. É essa unção que nós carregamos. Amém, igreja? Então não vás no teu nome. Não tenhas medo dos desertos. De vez em quando vamos ter que atravessá-los. Mas também não firmes lá o acampamento. O deserto é lugar de passagem, não é lugar de nós morarmos lá. Tem alguma coisa a levantar-se na tua vida, com os teus filhos? Diz, na minha casa, não. Tem alguma coisa a levantar-se no teu casamento? Enfrenta e diz, no meu casamento, não. Tem alguma coisa a levantar-se nas suas finanças? Enfrenta e diz, na minha casa não vai acontecer. Tem alguma coisa a enfrentar o teu ministério? Enfrenta e diz, no meu ministério, não. Tem alguma coisa a enfrentar a tua saúde? Diz, não, no meu, a saúde não vai, porque o meu Deus é o médico dos médicos. Nós temos que ser esse povo. E esse exemplo que a igreja precisa. Amém, igreja? Segunda, não te preocupes. Não te preocupes, confia. Sabes uma coisa que é simples? Os americanos são bons a fazer estatística. Mais de 85% das preocupações que tu estás na tua vida agora não vão acontecer. São armadilhas de Satanás, são amarras que ele te quer agarrar para a gente ficar preocupados com coisas que nunca vai acontecer. Então nós temos que lutar contra essas coisas. Nós não podemos ficar com uma confiança e depositar a confiança num sítio errado. Nós temos que ter a nossa confiança, tem que estar na força dos braços de Jesus e não nos nossos braços. Nós não podemos achar, sabem muitas vezes o que acontece é quando eu já não tenho mais força, é aí que Ele vem e opera. Porque senão Ele vai dizer, tu vais achar que foste tu que és bom para encher igrejas. Não és tu, é Ele. Tira o Espírito Santo daqui. Tirem o Espírito Santo daqui desta casa. Os vossos pastores são fantásticos, são, mas se o Espírito Santo for embora e Jesus for embora, isto não vai a lado nenhum. Isto vai insuflar e de repente fazem, que é o que nós vemos muitas vezes, porque não é como que nós começamos, Wagner, é como nós vamos terminar. Isto não é uma corrida de 100 metros, isto é uma maratona. Só que é uma maratona que não tem fim, só tem fim quando nós formos para a glória. E nós temos que enfrentar as coisas assim, é um dia atrás do outro, é um renovo, é uma dependência de Deus atrás da outra. Não é que está feito, não está feito, a gente festeja, a gente alegra-se, mas já passou. Nós inauguramos aquela igreja, foi maravilhoso, foi a festa mais linda que nós fizemos, mas não paralisou. Nós tínhamos 198, hoje temos 300 e tal pessoas lá. É isso, e em nome de Jesus, vamos ter 400.
Porque nós não andamos para trás, porque é Deus que vai, Deus está no negócio e Deus está connosco. Então não é a força do meu braço, é a presença de Deus na nossa vida. A nossa confiança tem que estar em Deus. Queridos, eu já passei por episódios que sem dinheiro nenhum, nem para pagar a nossa renda. E eu era um pastor. Mas não foi isso que me paralisou, queridos. Continuamos firmes e firmados. A nossa fé não foi abalada. Porquê? Porque a nossa dependência estava em Deus. E no dia certo, nós nunca ficamos a dever uma renda. Porque Deus continua a ser Deus. Então não te preocupes com o amanhã. Deus tem coisas novas para fazer na tua vida. Mateus 6,25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. No 27 diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no custo da tua vida? No 33 diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão. E no 34 termina: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia ao dia o seu próprio mal. Amém, igreja? E é com isso que nós conseguimos descansar com Ele. Amanhã a gente logo vê, queridos. Eu vou fazer a minha parte. E se eu fizer a minha parte, eu vou-te garantir, se tu fizeres a tua parte, Deus nunca vai falar contigo. Porque Ele vai fazer a parte dele. Amém? Deixa-me dizer outra coisa. Aquilo que te ocupa vai definir muito aquilo que te preocupa. Toma nota. Quem se ocupa com Deus não se preocupa com os gigantes nem com os desafios. Quem se ocupa em servir não se preocupa em ser visto. Quem se ocupa com o seu chamado não se preocupa com a ausência dele. Quem se ocupa com a sua santidade não se vai preocupar com o pecado. Quem se ocupa com as boas novas do Evangelho não se preocupa com as más notícias deste mundo. Quem se ocupa com aquilo que Deus pensa a teu respeito não vai estar nem aí para saber o que os outros falam sobre ti. Quem se ocupa com os sonhos que Deus tem para ti não se preocupa com os pesadelos que Satanás nos quer trazer. Quem se ocupa com o presente, com os olhos no futuro, não se vai nunca preocupar com as decepções do passado. Então nós temos que nos ocupar no sítio certo. Temos que blindar a nossa mente a Cristo. E isso vai nos ajudar a cada dia mais, a chegar mais longe. O que é que tem ocupado a tua vida? São crenças limitadoras? São as mentiras de Satanás? Ou as promessas que Deus tem sobre ti? Salmo 91, 7, toda a gente sabe isso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000. E o que é que te acontece a ti? Temos que proclamar estas coisas. Queridos, 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas na minha casa, não. Não. E é essa fé que nós temos que ter. E não é quando é o dia bom, é quando é o dia mau. Porque quando é o dia bom, todos, até quem não é crente faz isso. Até quem não é crente dá glória a Deus. Pior é quando a coisa aperta. Amém, igreja? Então, que a tua vida, a tua mente sejam ocupadas pelas coisas que vêm do alto, porque é de lá que vem o teu socorro, diz no Salmo 121. Uma coisa que eu sei, aquilo que não nos derruba vai nos sempre tornar mais fortes. Deus permite passarmos por muitas coisas para nós sairmos sempre mais fortes. Existe uma coisa que chamou muito a minha atenção. Nesta semana, ao ler o texto de Hebreus, no capítulo 11, que nos fala sobre os exemplos de fé, sobre os primeiros heróis da fé, mostra-nos algo muito pertinente. Aqueles homens e mulheres que passaram por estes desafios, derrubaram gigantes, fecharam a boca aos leões, passaram pelo fogo, escaparam ao fio da navalha, mortos ressuscitaram. Os gigantes na vida destes homens ajudaram a todos eles a se tornarem tão visíveis e inspiradores que a história deles, ainda passados 2000 anos, nós ainda estamos a falar delas. Elas são tão inspiradoras que nós ainda hoje falamos daquilo que Daniel fez, daquilo que Sadraque, Meseque e Abdenego fizeram. E nós, só que eles tiveram que passar, mas para que isso, eles tiveram que enfrentar os gigantes. A palavra não diz que o gigante fugiu, o fogo apagou, o exército parou, os leões foram presos. Não, Davi enfrentou Golias, Daniel enfrentou os leões, Sadraque, Meseque e Abdenego enfrentaram o fogo, o povo judeu enfrentou um mar fechado e esperou que ele abrisse. Pedro enfrentou o medo em um mar revolto e só ele andou sobre as águas. Jesus enfrentou a morte. E por isso hoje temos acesso à vida eterna. Esse é o Deus que nós estamos a falar.
Esse é aquilo que nós estamos a querer trazer nesta tarde. As dificuldades, os gigantes vão vir, mas com Deus só servem para uma coisa: serem impulsionadores na nossa caminhada e levar-nos a cada dia mais longe. Amém, igreja? E outra, e não vamos sozinhos. Sabem porquê? Porque há meio mundo a olhar para ti. E a nossa fé, a nossa crença, ela vai ser impulsionadora de muitos outros que estão ao nosso lado. Não é aquilo que eu digo, é aquilo que eu faço. É isso que vai impulsionar os outros que estão ao nosso lado. Amém? As dificuldades, os gigantes vêm. Mas como eu disse em Salmo 125, no Salmo 23:5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus não afasta os inimigos da nossa vida. Deus prepara uma mesa para te dar vitória em frente aos teus inimigos e aos teus gigantes, para que tu sejas e os possas vencer. Amém, igreja? Mas nós temos que ter essa noção. Deixa-me cada dia mais que nós possamos continuar com esta força, com esta fé. Então, cada vez que vier o medo, a preocupação, a ansiedade, deleita-te na palavra, busca mais a Deus e as suas direções. Todos estes homens eram homens que tinham intimidade e comunhão com Deus, e com isso saíram vencedores. Nós temos que buscar mais a Deus. Nestes 21 dias que vocês estão a fazer, como a pastora falou aqui, se calhar alguns de vocês não engajaram. Aproveita, já não comecei, não, começa hoje. Começa hoje. Na quarta-feira vem aqui e faz descer o céu nesta igreja. Mulheres, vocês têm que se ver aqui, levantar as vossas casas através da oração. Mulher sábia edifica a sua casa e a tola vai destruir. Então não sejas tola e não fiques em casa. Vem aqui guerrear sobre aquilo que tu tens que guerrear. Nós temos que ser esses homens, temos que ser essa malta que se preocupa com isso. Amém? Terceiro, não te preocupes com quem não te honra e respeita. Sabes porquê? Porque isso não diminui quem tu és, só demonstra aquilo que eles são. Sabem, uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada: a honra e o respeito nunca se vão impor, vão se conquistar. Ninguém respeitava nem honrava Davi. Gozaram com ele, quiseram lhe dar armas que ele não eram dele, mas no final toda a gente o respeitou. Então não é a aparência. Quarto, não te preocupes com quem te afronta, preocupa-te com quem te distrai. Queridos, os filisteus afrontaram Sansão, mas quem o distraiu foi Dalila. E nós muitas vezes acabamos por nos paralisar nisso. Sabem, Cristo, existe uma coisa que eu valorizo, que é a frontalidade das pessoas. Valoriza mais aqueles que te dizem que cheiras mal da boca do que aqueles que te vão dar uma pastilha. Porque quem vai dar-te uma pastilha não tem coragem de falar aquilo que tu és. É desagradável às vezes, especialmente quando estamos em jejum. E às vezes eu estou, ninguém me disse, eu estive a falar com 10 gajos, ninguém me disse nada. Chego ao pé da pastora e assim, cheiras mal da boca. E eu penso, aqueles incircuncisos ninguém me avisou. Fizeram-me dar a cheirar mal da boca durante não sei quanto tempo. Então, queridos, não tenhas problema, porque não deixes quem te distrai. Muitas vezes aqueles que nos vão afrontar são aqueles que nós somos fortes e estamos preparados para os combater. Quinto, não te preocupes com relatórios e diagnósticos. Sara, Isabel e Ana tiveram diagnóstico dado pelos homens, que elas eram estéreis. Aquele miúdo só tinha 5 pães e 2 peixes. Deixa-me dizer, Sara gerou Isaac, o filho da promessa. Isabel gerou João Batista, a voz do deserto. Ana gerou Samuel, um dos maiores profetas da história que nós conhecemos. E aqueles 2 peixinhos e 5 pães deram para alimentar uma multidão. Os relatórios do homem podem ser irreversíveis, mas o que tem que contar na nossa caminhada e na nossa vida são os relatórios que Deus tem para ti. E sabes qual é o relatório que Deus tem para a tua vida hoje? Vamos ler todos, Jeremias 29:11. Este é o relatório que Deus tem para ti hoje. E Ele diz o quê? Eu é que sei pensamentos tenho a teu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que... Este é o relatório na tua vida. Este é o relatório que Deus tem para ti. Não é Satanás, não é que tu não vales, não é que tu não prestas, não é que tu não fazes, não é que tu não nada. É este o relatório que Deus tem para ti e para mim. Sabem o que é que tinham estas mulheres que nós falamos aqui atrás? 2 coisas. Elas tinham fé
e um ventre virgem. E é com essas duas coisas que eu quero que saias daqui nesta tarde, com fé e com um vento espiritual virgem, para que os propósitos de Deus sejam gerados dentro de ti. Não sejas movido por diagnósticos, por relatórios, por extratos bancários, por apresentação de contas, mas que sejas movido por uma presença sobrenatural do Espírito Santo na tua vida. É isso que nós temos que fazer. Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria, ao passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Essa é algo que a gente não pode parar, queridos. A gente tem que perseverar. Eu quando vejo Tiago, eu adoro o livro, eu amo o livro de Tiago. Tiago é um livro maravilhoso, é um livro de ensinamento, é o provérbio do Novo Testamento. Este livro de Tiago, eu a primeira vez que eu disse, irmãos, tendo por bom ânimo, motivo de toda alegria. Esse gajo é doido da cabeça. Só que Tiago era conhecido como o homem dos joelhos de camelo. Sabem porquê? Porque ele orava muito. Então ele sabia, quando eu passo por isto vai trazer fé. E é assim, como aquele menino colocou ao seu dispor aquele lanche, faz tu a mesma coisa. Não deixes. Sabem porque é que o reino não avança mais? Porque muitos de nós retemos os nossos recursos. Vocês acreditam mesmo? Já pensaste nisso? Não está na Bíblia. E também espero não ser uma heresia. É só, eu gosto de viajar assim. E nós temos uma multidão de muita gente. Eram muitos homens, eram muitas mulheres. Vocês acreditam mesmo que só aquele miúdo é que tinha 2 peixinhos e 5 pães? Ou foi só ele que partilhou? Eu não acredito naquela multidão inteira que mais ninguém tivesse comida. Só que muitas vezes nós temos e nós não partilhamos com os outros. Sabes uma coisa? Tu tens um Jesus que tu carregas. Qual é que foi a última vez que tu partilhaste? Qual é que foi a última vez que tu chegaste a alguém que estava com uma doença terminal e tu disseste, o meu Deus pode-te curar? Mas nós estamos paralisados em crenças limitadoras. O que é que vão falar de mim? O que é que vão dizer de mim? Mas graças a Deus que houve uma criança que partilhou os seus peizinhos e os seus peixinhos para que toda aquela gente comesse. Então isso que eu te quero dizer, não deixes que estas paralisias, que estas crenças, estas âncoras que muitas vezes são colocadas em nós, paralisem aquilo que tu és. Tu possas sair daqui hoje motivado, que essa alguma coisa que te paralisou, que tu digas assim, possas dizer assim, sai da minha vida em nome de Jesus. Então no meio das provações não pares de fazer o teu papel. Com Deus a coisa é difícil. Imagina sem Deus. Amém, igreja? Queria te convidar a colocar de pé. Os irmãos do louvor, se quiserem vir. Sabem, queridos, o verdadeiro evangelho não é a ausência de lutas na nossa vida. Quem vive o verdadeiro evangelho, o que tem a ausência são de derrotas, porque nós somos mais que vencedores. Então tu que estás aqui hoje, que se tu identificaste alguma crença limitadora na tua vida, se quiserem baixar um pouquinho a luz só para te trazer mais paz no teu coração, menos distração. Se tu estiveres à vontade e colocares a mão no teu peito, no teu coração, fechares os teus olhos e faz essa pergunta a Deus: Senhor Jesus, o que é que me paralisa? Qual tem sido a crença ou as crenças que foram embutidas na minha cabeça, onde eu achei que já não havia nada a fazer, onde eu achei que o teu poder já não era o mesmo, onde eu já não acredito que tu és o Deus que fecha a boca dos leões, onde eu já não acredito que eu possa andar pelo fogo e não me queimar, onde eu já não acredito que eu tenho um ventre que pode gerar vida. Então que tu possas hoje, nesta noite, em nome de Jesus, declarar palavras de bênção e de vida na tua própria vida.
Não paralises aquilo que Deus tem para fazer. Tu possas fazer uma oração sincera e dizer: Senhor, em nome de Jesus, em primeiro lugar, traz a tua fé. Que a tua fé, Senhor, seja renovada, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Deus, que haja uma nova história, Pai, contada, Pai, pela vida. Que hoje seja o primeiro dia do resto da vida de muitas pessoas que estão aqui. Que seja um tempo novo, que seja uma unção nova, que seja uma unção fresca. Que a presença do Teu Santo Espírito possa inundar a vida de cada um de nós. E que nós possamos só glorificar o nosso Deus e dizer: eu vou avançar, eu vou lutar, eu vou continuar. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus sobre cada um aqui, sobre cada casa, cada família aqui representada. Deus, que toda a crença limitadora que caia por terra agora em nome de Jesus. E tu, se tens fé, que tu possas repetir comigo e digas: esta crença que me tem paralisado, eu quero declarar agora: sai da minha vida. Eu sou livre. E quem conduz a minha vida é o nosso Senhor Jesus. E eu declaro fé, unção e perseverança no coração de todos os meus irmãos, em nome de Jesus.